Gravação. Bom, está gravando agora. Então, vamos receber o Dr. Luiz Otávio Torres, que vai falar sobre a testosterona, suas indicações, tratamentos, complicações, efeitos na próstata, efeitos no aparelho cardiovascular e Covid-19 também, a implicação da testosterona no Covid. O Bertero, é um assunto que é já um pouco batido, né, mas tem sempre coisas interessantes e novas para falar. O que você acha? Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, o Henrique, aí, pelo convite. É um prazer poder estar aqui participando e é uma honra também ter o Luiz Otávio para apresentar e para moderar. É uma figura, além de uma simpatia enorme, tem grande conhecimento do assunto. Eu não concordo com você que testosterona saturou. Acho que testosterona nunca vai ser... É um assunto insaturável, se a gente pode usar essa palavra. Eu acho que quando você me chamou, acho que foi no sábado, eu estava justamente fazendo um debate pela SBU, eu e o Fernando Fácio aí, e o interesse é muito grande, eu acho que é inesgotável o interesse, o debate é grande, a testosterona, a gente sabe, traz muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, ela atua em vários tecidos, então existe muita polêmica na própria fertilidade, no próprio tecido erétil, no risco cardiovascular, na próstata, apneia do sono. Então, acho que tudo isso a gente vai conseguir explorar com o Luiz Otávio, que é uma pessoa sensacional e é muito estudioso aí, viaja o mundo inteiro, ou viajava o mundo inteiro, né, Luiz? Então, é um prazer. Vamos começar e aberto a perguntas, eu vou estar aqui monitorando o nosso debate aqui, tá bom? Pelo Q&A ou pelo bate-papo que a gente... As perguntas? Pelo bate-papo mesmo, né? Parece que não tem Q&A aqui. Não tem Q&A. Então, Lote, pode começar, é um prazer. Beleza. Bom, boa Pode noite. compartilhar a tela, Luiz. Primeiro, deixa eu dar uma boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Henrique, obrigado pelo convite. Berteiro, obrigado por estar junto aqui. Realmente é sempre um assunto diferente e nós vamos colocar um pouquinho mais diferente no final, que eu reservei uma parte para a gente falar do Covid e testosterona, que é uma coisa que tem alguns dados, algumas controvérsias, alguns estudos. Então, a gente vai falar isso também. Deixa eu compartilhar aqui. Só deixa eu pedir para quem está assistindo, para, por favor, desligar o microfone. Eu desligo Pode até deixar... Eu tenho como desligar daqui, eu vou desligar. Desliga de todo mundo, que acho que é melhor, por favor. Você não atrapalha o Luiz Otávio. Eu não desligo o meu, hein? Bom, então, a gente vai falar, o meu tema foi esse que o Henrique falou. Então, algumas coisas que a gente não vai falar, como o Berteiro falou, a apneia do sono, isso fica para discussão, se a gente quiser, no final, porque não tem também como abordar tudo, e ainda mais com o Covid, em 40, 45 minutos. Então, depois, se for o caso, durante a discussão, a gente conversa. Então, todo mundo já sabe que os termos mais comuns usados é hipogonadismo, deficiência de testosterona, e desde 2002, no segundo consenso brasileiro, que a gente tinha o termo CUDI-DAEM, distúrbios androgênicos do envelhecimento masculino, que é muito usado no Brasil, que é o conjunto de sinais e sintomas decorrentes da diminuição da concentração dos androgênios que acontecem no homem idoso. Como todo mundo sabe, tem que ter manifestações clínicas e baixos níveis de testosterona. Então, isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais, assim, falando que a testosterona tem efeitos benéficos, vários efeitos benéficos. Então, se eu sempre questionei isso a vários congressos, se tem vários efeitos benéficos, por que a gente não pode tratar mesmo não tendo sintoma? Tá? Mesmo se a pessoa tem uma testosterona baixa. Mas hoje nós não estamos autorizados a tratar se a pessoa tem manifestação clínica e não tem testosterona baixa, ou ao contrário, se ele não tem manifestação clínica e tem testosterona alta. Então, para a gente pensar em tratar, tem que ser os dois juntos. O diagnóstico clínico, então, os sintomas e sinais, todo mundo conhece, os sintomas gerais: diminuição de força, da massa muscular, resistência física, aumento da gordura abdominal e visceral, diminuição de densidade óssea, osteoporose, comprometimento de funções cognitivas, depressão, e é sempre uma via de duas mãos. Hipogonadismo, o DAEM pode causar depressão, a depressão pode causar o DAEM. Os sintomas vasomotores são muito raros, na realidade,
que a testosterona tem que estar muito baixa. Como uma mulher que entra na menopausa, que acaba com o estrógeno, no homem tem que estar muito baixa para os sintomas vasomotores. Perda de pelos e alterações tróficas da pele, ginecomastia. Mas o que chega mais para a gente no consultório são as queixas, as manifestações na parte sexual, e a principal delas, ou a mais comum delas, na realidade, é a diminuição de libido, que pode estar ou não associada à diminuição de qualidade das ereções, aparecimento de lesões. É muito interessante, eu não sei se vocês têm no consultório, aquele cara que vai ficando mais velho, fala, doutor, o meu orgasmo mas não é mais como era. Não sinto mais aquela quantidade de prazer. Isso a gente deve sempre também pesquisar a testosterona, assim como ejaculação retardada. Existe um trabalho mostrando que, pelo menos 6%, alguns trabalhos, em torno de 6% dos homens com ejaculação retardada pode estar relacionado com a diminuição de testosterona. Então, quando chega um paciente no consultório com ejaculação retardada, é claro que mais idoso, eu sempre peço a testosterona também. Diminuição do volume ejaculatório, uma sensação de diminuição do volume peniano e uma atrofia testicular. E a gente vai pedir, então, o que é de exame? Então, antes de ver o exame, como é que é o perfil da testosterona? Então, nós temos a testosterona livre, que é a testosterona ativa, que está em 1 a 2%. A SHBG, que é ligada à globulina, ela é em torno de 60% nos jovens, e a importância é que o SHBG é uma testosterona que ela não se desliga facilmente da globulina. Então, ela é uma testosterona inativa. Já a testosterona ligada à albumina, que é em torno de 38%, ela pode facilmente se transformar em testosterona disponível. Então, se vocês virem aí, somando a testosterona livre, que é ativa, com a biodisponível, que pode ficar potencialmente ativa, a gente tem 40%. E o que acontece, então, quando se envelhece? Então, vocês veem aqui que a testosterona livre continua a mesma, o SHBG, que é a testosterona inativa, aumenta, consequentemente, diminuindo a testosterona ligada à albumina, que é biodisponível, que cai de 40% para 27%. Ou seja, então, com a idade, há uma mudança no perfil dos nossos hormônios, o que pode justificar os sintomas. O diagnóstico, então, de acordo com a ISSM, é uma avaliação inicial dos níveis séricos da testosterona total por radioimunoensaio. E eu acho que todo mundo sabe aqui que a testosterona livre por radioimunoensaio não é confiável, ela não deve ser pedida, já diferentemente da testosterona livre por método dialítico. Mas no Brasil ela é feita em poucos centros e é muito cara. Então, o que a gente faz do ponto de vista prático é, se a gente tem uma testosterona total baixa, de acordo com a ISSM, a gente deve pedir a testosterona livre calculada. Eu acho que todos nós que trabalhamos com testosterona há muito tempo, lembrava aquele tempo que tinha um gráficozinho que a gente pedia testosterona total, SHBG, e cruzava uma linha para chegar na testosterona livre calculada. Hoje, os grandes centros todos, você já pede direto testosterona livre calculada, eles já dosam SHBG e já vem. A prolactina e o LH, se pensando para diferenciar um DAEM primário ou secundário. Quais são as recomendações, então, para os níveis bioquímicos da ISSM? Não existe consenso dos limites inferiores da normalidade da testosterona, mas existe uma concordância geral que homens, como no Brasil é mais comum 350 nanogramas por dl, em geral não requerem reposição hormonal. Por outro lado, homens com testosterona abaixo de 230 geralmente se beneficiam com o tratamento com testosterona. E entre esses níveis, então, de novo, pedimos a testosterona livre calculada, o limite inferior, em geral, existem várias usagens no Brasil, também cada laboratório põe um tipo de picograma por ml, picomol por litro, e o que a gente valoriza mais é a testosterona livre calculada. Se eu tenho uma testosterona total baixa e uma livre calculada normal, no meio da normalidade, então eu considero esse homem eugonádico e não hipogonádico. Agora, o que a gente faz com muitos dos homens que estão nesse nível entre 230 e 350? Então, a gente vai fazer um teste terapêutico. Então, a gente vai prescrever a testosterona, vamos 3 a 6 meses, esse paciente retorna com novos exames e nós vamos ver a avaliação, a mudança clínica
que houve esse uso da testosterona nesse paciente, e nós vamos, então, optar se vamos continuar ou não com a terapia de reposição. Ok, o paciente está comprovadamente, tem sintoma, tem nível sérico baixo, conferimos, ok, como é que a gente vai tratar o diagnóstico que foi feito, as possibilidades de tratamento. Então, aí tem todas essas possibilidades de formulação. Aqui no Brasil, nós tínhamos, eu acho que não temos mais um desse lado de testosterona oral, tá? Que era, depois virou o Testocaps. Nós não temos o bucal, que é o biopellets, que você coloca na gengiva dois pelletzinhos ao dia, um pela manhã e um outro pela tarde. Quer dizer, é uma coisa um pouco desconfortável, você ficar 2 vezes com um pellet na gengiva. A transdérmica, nós temos a testosterona gel, os adesivos nós não temos no Brasil, tínhamos a formulação axilar, que também já saiu do mercado. A subcutânea, que são os pellets de testosterona cristalina, que pode ser implantado no subcutâneo, existe no Brasil, que eu saiba, não é aprovado pela Anvisa para utilização em homens, requer anestesia, tem risco de extrusão, então isso também não é usado de forma rotineira. E as formas intermusculares, que são propionato, cipionato, enantato, ésteres, e unicilato. E no Brasil nós temos apenas as formulações de cipionato, ésteres e undecilato. Então, nos Estados Unidos foi lançado, há 2 anos atrás, esse Tiasted, que é uma formulação subcutânea, onde o próprio paciente se injeta o subcutâneo. Vocês veem que tem esse caput azul aí, ele troca aquilo com a testosterona, só que custa na faixa de $600. Quer dizer, uma coisa que fica inviável no nosso meio. E nos Estados Unidos também, nós não temos no Brasil, foi lançado na Testo, que é a testosterona nasal, onde a pessoa, o homem, tem que aspirar essa formulação também 2 vezes ao dia para manter um nível sérico adequado. Então, falando um pouco só dos que a gente tem no Brasil, a testosterona gel, incolor, a testosterona 1%, liberando 5 miligramas de testosterona de maneira fisiológica por 24 horas. Deve ser aplicada pela manhã, após o banho, com pele seca, em movimentos circulares por alguns segundos, na parte de cima dos braços, ombros ou abdômen, não aplicar no pênis ou mucosas, lavar a mão após a medicação, porque pode contaminar outra pessoa. Passou, espera 3 a 4 minutos, 5 minutos para colocar a camisa para não impedir a absorção, e não tomar banho, fazer exercício físico, nadar depois das 3 horas, senão você pode ter uma absorção errática. Os injetáveis de curta ação, como nós falamos aqui no Brasil, nós temos o cipionato e os ésteres, é uma formulação que tem um efeito colateral de ter um efeito suprafisiológico inicial. Então, ele vai em cima, o nível vai lá em cima, e nos últimos dias, antes da próxima aplicação, o nível vai lá embaixo. Então, a gente tem o nível suprafisiológico e superfisiológico, o que não replica a nossa produção diária da testosterona. Não reproduzam o ciclo circadiano. A vantagem, e uma das razões para serem muito bem utilizadas, é que o custo realmente é muito baixo, comparado com os outros. E o undecilato, que é o injetável de longa duração, que a gente dá uma injeção, a segunda injeção com 45 dias, para tomar um nível sérico, e a partir daí, a cada 3 meses, com a liberação lenta de 1.000 miligramas da testosterona. E a grande vantagem, quando comparada de curta ação, é que não tem picos, aqueles picos sub- e suprafisiológicos. E se mantém sempre no nível de normalidade, o que é como se fosse a nossa produção normal de testosterona. E comparado com os injetáveis de curta ação, o grande diferencial é o custo, que são bem mais caros. Então, quais são as recomendações da ISSN? O objetivo do tratamento com testosterona é trazer ou manter os níveis séricos da testosterona dentro dos limites fisiológicos. Níveis suprafisiológicos devem ser evitados. Na maioria dos homens com mais de 50 anos, o objetivo é manter o nível de testosterona entre 40% e 70% dos níveis normais. Tá? Então, o objetivo não é colocar no 100% acima do normal. O ideal é nessa faixa entre 40% e 70%.
E em homens frágeis e idosos, os níveis de testosterona não devem exceder o nível médio de adultos jovens. E essa é uma coisa muito interessante, que você fala de nível circadiano, principalmente para medir a testosterona na parte cedo da manhã. O que parece é que, em adultos jovens, realmente o ritmo circadiano deve ser mantido. Com pacientes mais idosos, não existem evidências que a gente precisa realmente manter esse ritmo circadiano. O que a gente, então, tem que fazer em termos de monitorização é avaliar, antes do tratamento, testosterona total, livre calculada, PSA, hemograma. Hemograma pensando no hematócrito. E aqui é um nível que, assim, se vocês pegarem alguns guidelines antigos, algumas diretrizes, alguns falam que não deve ultrapassar 50, o da Endocrinological Society 52, o que a gente aceita hoje, então, é um nível de hematócrito até 54%. Isso é muito interessante, eu fiz uma revisão, me pediram para dar uma aula só sobre hematócrito, e, na realidade, não existe na literatura nenhum caso descrito de tromboembolismo por reposição de testosterona. Esse não existe um relato descrito. Existem sim, eu peguei alguns trabalhos que pacientes que tinham um hematócrito de 58%, 59% durante 3, 4 anos de segmento e que não tiveram nenhum comprometimento. Então, mas por diretriz a gente assume 54%. Se atingir esse valor, a gente vai pensar ou em mudar a formulação, ou espaçar o tempo de uso. Eu tenho pacientes que usam de longa duração de 4 em 4 meses, tem paciente que usa o gel meio sachê por dia ao invés de um sachê. Então, aí a gente vai discutir com o paciente. Eu, pessoalmente, eu faço o controle a cada 6 meses desse perfil hormonal e do PSA dos meus pacientes. E aquela coisa antiga que você não poderia usar o hormônio quando tem HPB, e o que hoje a gente sabe que tem trabalhos que mostram mesmo que a reposição hormonal pode melhorar os sintomas de Lutz em alguns homens. Então, vamos agora para as controvérsias, risco de câncer de próstata. Então, é muito interessante a gente ver, né, que se testosterona estivesse relacionada com câncer de próstata, testosterona endógena, a gente teria câncer de próstata no início do homem adulto, que é onde os picos de testosterona estão muito altos. E com a idade, abaixa o nível da testosterona e é quando aumenta a prevalência do câncer. Então, isso já nos faz pensar que não pode. E foi um modelo de saturação do Morgenthaler que ele postula, e isso hoje é aceito mundialmente, que a partir de um certo momento que você tem um nível de testosterona ao redor de 200, 300 notogramas por dl, os receptores de androgênio ficam saturados. Então, se você tiver mais androgênio, ou mais testosterona, ou menos testosterona, você não tem como ter efeitos colaterais, porque esses receptores estão já saturados. O risco de câncer de próstata, então nós temos aí alguns estudos, uma meta-análise de 19 estudos controlados com placebo, com reposição hormonal, não foi encontrado maior risco de câncer de próstata em homens hipogonádicos em tratamento quando comparados àqueles tratados com placebo. Ou seja, estudos comparados com placebo, a incidência foi a mesma. Esse outro trabalho, com 11 estudos randomizados, controlados com placebo, 29 estudos não controlados com placebo, sem história de câncer de próstata, 4 estudos não controlados com placebo em homens com hipogonadismo e câncer de próstata. Nenhum deles demonstrou que a terapia de reposição aumentou o risco de câncer de próstata ou aumentou o score de Gleason em tumores previamente diagnosticados. Esse foi um trabalho publicado há alguns anos atrás, mas eu acho interessante por causa do N desse segmento. Então, são um grupo com 722 homens, com 8,7 anos de segmento, quase 400 homens com reposição, 325 sem uso de testosterona. Os homens que foram submetidos à reposição desenvolveu 6,8% desenvolveram câncer de próstata. Já no grupo dos homens sem reposição, 8,1% desenvolveram câncer de próstata. Ou seja, dar a testosterona não aumentou os números, não vou dizer que diminuiu o risco, mas não aumentou o risco.
Depois, o ajuste para a idade, não houve nenhuma diferença. E interessante isso daí. Numa amostra de 500, poucos estudos têm um segmento tão grande. Numa amostragem de 580 homens com segmento de 10, mais de 10 anos, também não houve diferença no risco do câncer, do aparecimento do câncer de próstata. E vamos complicar, então, mais um pouco, os homens que já tiveram câncer de próstata. Isso aqui a gente publicou em 2008 no Brazilian Journal, quando me pediram para escrever se já existe evidência para a gente dar o hipogonadismo. A gente fez uma revisão extensa da literatura. Nós encontramos 506 homens tratados com prostatectomia radical e houve uma recorrência bioquímica em apenas 1,19%. E chama a atenção nesse grupo, que essa última linha aqui, nesse asterisco do grupo que tinham 4 homens que tiveram uma recorrência de bioquímica, no grupo não tratado, houve uma recorrência de 8%. Ou seja, a recorrência de nível bioquímico foi maior no grupo não tratado do que no grupo tratado com testosterona. E se a gente revisar a literatura, o que tem escrito também com bracterapia, radioterapia, você pega isso tudo, você vê que a incidência de recorrência bioquímica é de 3,4%, uma recorrência baixa também. E se a gente jogar todos esses dados nessa tabela que eu joguei, prostatectomia radical, bracterapia, orquiectomia, tem um grupo daqui de Campinas que eles fizeram reposição hormonal num grupo de 5 pacientes após a orquiectomia, sem aumento do PSA, tratamentos múltiplos e active surveillance, segmento ativo, 13 homens com câncer de próstata sem tratamento, não houve recorrência nenhuma, mostrando, então, uma recorrência bioquímica de 1,7%, dados mostrando que a gente pode tratar. E se vocês forem na literatura, eu não vou entrar nesses estudos, mas existem inúmeros trabalhos mostrando que a testosterona aumenta, homens com testosterona prévia baixa, a radical, aumenta o glisson, tem o maior número de margem cirúrgica, maior nível de invasão de vesículas seminais e uma incidência maior de câncer de próstata nos homens que tinham testosterona baixa antes e testosterona normal antes da cirurgia. Mostrando que existem vários trabalhos mostrando que a testosterona baixa poderia ser um fator prognóstico ou preditivo pior para a evolução do câncer da próstata. Esse daqui é um estudo agora de 2019, mostrando a segurança oncológica da reposição da testosterona em homens depois de tratamento definitivo para câncer local. Essa é uma revisão sistemática da literatura e meta-análise. 21 estudos elegíveis envolvendo mais de 1.000 homens com tratamento definitivo, radical, outros tipos de tratamento, rádio, BRAC, CRIO, HIFU. A grande maioria dos estudos onde o Gleason foi informado era um Gleason 6 ou 7, 91%. O tempo entre o tratamento do câncer e o início da reposição nos estudos que foram informados variaram de 1 mês a 17 anos. Conclusão desses estudos, dessa meta-análise, dessa revisão, é que a terapia de testosterona, após o tratamento definitivo, parece ser oncologicamente seguro e não aumenta o índice de recorrência bioquímica. E como todo estudo desse tipo vai terminar, é que estudos clínicos prospectivos devem ser realizados para obtenção de evidências clínicas. Nós publicamos isso também ano passado no Andrology, onde nós fizemos um artigo de revisão sobre a testosterona e a segurança prostática. E nesse nosso trabalho, nós temos os itens avaliando os resultados, a literatura na reposição, depois de reposição e o aparecimento de câncer de próstata, reposição em pacientes com câncer de próstata, pacientes com câncer não tratados, prostatectomia radical, radioterapia e mesmo em tumores de alto risco, tumores de próstata de alto risco. E na revisão sistemática da literatura, se mostrou que nós temos dados que mostram segurança. Claro que nesse último grupo de câncer de próstata, a segurança, a literatura mostra que é um pouco menos seguro do que os outros. Então,
a revisão da literatura mostra que também tem um índice de segurança bastante satisfatório. E esse é um trabalho que está em press agora pelo Sexual Medicine Reviews, que é um dos jornais da ISSM, que justamente que a literatura mostra que evidências de segurança na reposição após radical ou rádio, existem evidências de que homens com hipogonadismo, com níveis mais severos de testosterona, têm pior evolução oncológica. Estudos recentes começam a elucidar, a gente vai ver isso daqui a pouco, a eficácia da BAT, que é Bipolar Androgen Therapy, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, no manuseio do câncer de próstata, com evidências indicando que o tradicional tratamento de câncer de próstata, de se manter níveis baixos de testosterona, poderá não ser mais o tratamento padrão em alguns anos. A reposição tem um papel fundamental para melhorar a função sexual e outras áreas da qualidade de vida em homens que desenvolveram hipogonadismo após o câncer. E a conclusão é que pode ser oferecida para homens hipogonádicos selecionados depois do tratamento para câncer de próstata. E, de novo, estudos clínicos randomizados são necessários. Então, compilando com a definição daí, com as orientações das recomendações da ISSM, não há evidência convincente que a reposição hormonal aumente o risco de desenvolver câncer de próstata ou que esteja associada com a progressão do câncer de próstata. Homens com mais de 45 anos de idade devem ser informados antes do tratamento que os estudos de segurança são limitados, mas as evidências atuais são encorajadoras. Homens tratados com sucesso para câncer de próstata são candidatos à reposição hormonal. E aqui nós tivemos uma discussão quando a gente estava fazendo esse trabalho, que alguém fala 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e não tem nenhuma base científica para isso. Então, a ISSM optou por colocar após um intervalo prudente de tempo, dependendo do tipo de tratamento realizado. Então, na realidade, a decisão, você vai começar, hoje está tendo um clinical trial que está sendo realizado nos Estados Unidos, que o critério de inclusão são 2 PSAs indetectáveis. Não importa se é com 1 mês de diferença, 2 meses ou 3. Então, tendo 2 PSAs indetectáveis, é o critério de inclusão para esse estudo clínico. E agora teve aquela coisa, uma discovery, uma nova maneira de tratar o câncer de próstata recorrente. Então, aquele BAT que a gente falou, que está escrito aqui embaixo, é o Bipolar Androgen Therapy. O que é isso? Então, eles estão idealizando o homem com deprivação androgênica para câncer de próstata, ele fica muito sintomático. Tem osteoporose, tem uma série de fatores, risco cardiovascular. Então, hoje estão surgindo trabalhos, e esse daqui, com 14 pacientes com câncer de próstata refratário à castração, nós sabemos que a castração suprime a produção endógena. Então, você faz uma alternância. Você dá 3 meses de supressão de terapia androgênica e depois, nesse estudo, 3 meses de terapia com testosterona, que é o que é o bypass. Então, isso permite uma alternância de ciclos rápidos de testosterona suprafisiológico com a reposição e níveis séricos próximos da castração. Ela foi bem tolerada com a unidade de PSA leve, não é nada significante, em 7 dos 14 homens, e respostas radiográficas positivas em 5 de 10 pacientes avaliáveis. Esse outro estudo também combate, e olha que legal como é que eles colocaram o nome, é o BATMAN, é o nome do estudo, que está em fase 2, que ele, com 29 pacientes assintomáticos com câncer hormônio sensíveis, oligometastáticos ou não metastáticos com recorrência bioquímica. 6 meses de deprivação androgênica, seguidos de reposição, de 6 meses de reposição, com T400 de cipionato a cada 4 semanas em ciclos alternados. Então, a cada 3 meses. Então, dava 400 miligramas a cada 4 semanas em ciclos alternados a cada 3 meses. Então, alternando um com o outro. 59% dos homens tiveram PSA menor do que 4 depois de 18 meses desse tipo de tratamento. 10 pacientes que receberam o BAT foram avaliados pelo RECIST para a evolução da doença. Em 8 deles, 80% foram observadas respostas positivas,
4 completas e 4 parciais, com o grande ganho de uma melhora significativa no índice de função erétil e nos questionários de função SF36 e o IIF. E esse aqui é um outro estudo que começou agora em 2020, que é o Transformer. Eles estão comparando essa terapia bipolar androgênica com o uso da enzalutamida em homens assintomáticos com câncer de próstata resistente à castração. Então, o que eles chamavam de androgen cycling, né, que são aqueles ciclos, se mostra promissora nos tumores de próstata resistente à castração. A inclusão de pacientes em um estudo clínico para se avaliar os múltiplos ciclos de alternância do nível de testosterona aos extremos suprafisiológicos e castração já foi iniciada. A BAT poderá ter um papel junto à imunoterapia. Então, os dados preliminares desse estudo sugerem também que essa alternância pode fazer com que as células tumorais sejam mais responsivas à imunoterapia. Então, teria um efeito em melhorar a imunoterapia no câncer de próstata. E eles concluem que estamos num ponto em que estamos tentando entender melhor a maneira de usar esse tratamento. Estamos ainda trabalhando em como incorporar a testosterona no paradigma do tratamento do câncer de próstata. Achamos que ela tem o potencial, a testosterona tem o potencial de aumentar e estender a resposta ao tratamento do câncer de próstata. Então, esse outro estudo em ratos, também bastante interessante, eles pegaram os camundongos nude e dividiram em 4 categorias. Controles, 45, orquiectomia mais um pellet de testosterona, orquiectomia mais 5 gramas de pellet de testosterona. Então, esses ratos, em cada um desses grupos, eles tiveram injetados 5 milhões de células LNCAP, que são células que induzem o aparecimento do câncer de próstata. Tá? Então, eles colocaram esse pellet e uma semana no grupo controle, que não fez a orquiectomia, e uma semana após a orquiectomia. Os camundongos foram seguidos por 84 dias e foram avaliadas a testosterona e o tamanho do tumor. Aqui vocês veem o implante desse pellet de testosterona subcutâneo no camundongo. E olha aqui que interessante. No grupo controle, houve um aparecimento de 51% deles desenvolveram câncer de próstata depois da inclusão dessas células. No grupo com orquiectomia, apenas 9% desenvolveram câncer de próstata. Mas olha que interessante. Naquele grupo que recebeu o pellet de 2 miligramas de testosterona, 48% apareceu câncer de próstata, mas apenas 25% naquele grupo que dobrou 5 miligramas de testosterona. Ou seja, quer dizer, aumentou-se a concentração de testosterona pós-orquiectomia, após indução de câncer de próstata. E quanto maior foi o uso da testosterona, menor foi a incidência do tumor. Então, isso é claro que é em ratos, mas é também uma coisa bastante interessante. E aí a gente vai para um slide final nisso aqui, que testosterona e o câncer de próstata nos últimos 15 anos. Era perigosa na época do Hodgkin-Huygens, depois se tornou segura, a testosterona se tornou terapêutica, e agora nós estamos indo para uma era, talvez, que a testosterona tenha alguma ação preventiva no câncer de próstata. Olha a mudança de paradigma nesses 15 anos. Claro que, veja bem, entendam que não estamos dizendo que a testosterona já tem um efeito protetivo. Não, são os estudos que estão aparecendo que podem demonstrar isso no futuro próximo. Mudando um pouco para o risco cardiovascular, então nós temos aqui também alguns estudos. Então, essa aqui é uma revisão e meta-análise de todos os estudos clínicos randomizados com placebo sobre o efeito da TRT e eventos cardiovasculares. 2.747 artigos encontrados, 75 avaliados, em mais de 3 mil pacientes com reposição e 2.500 com placebo, duração média de 84 semanas. A análise estatística indica que a reposição hormonal não está relacionada com aumento de risco cardiovascular. E aqui vocês podem ver esse outro estudo, mostrando também que não tem alteração em infarto agudo do miocárdio,
síndrome coronariana aguda, AVC, falência cardíaca e mortalidade cardiovascular. Nenhuma diferença com placebo ou com o uso de testosterona. E se vocês virem aqui que existem vários estudos na literatura, então, só para mostrar alguns aqui, vocês veem aqui, você tem estudos mostrando que não tem risco nenhum aumentado, tem alguns estudos mostrando que algumas pessoas podem ter risco e alguns estudos mostrando que podem ter benefícios, ou seja, que a TRT pode estar relacionada com uma melhor evolução no risco cardiovascular. Esse estudo mostra que vocês peguem, então, aqui um homem com testosterona baixa e homens com testosterona normal ou testosterona baixa tratada, o índice de mortalidade nos homens com testosterona baixa é maior do que nos homens tratados, eugonádicos ou sob reposição hormonal. Esse outro estudo é a mesma coisa, mostra que homens com testosterona mais alta vivem mais do que homens não tratados. Então, a mortalidade no grupo tratado de 10,3% e no não tratado de o dobro, 20,3%, mostrando que a reposição de testosterona pode ter um efeito protetor cardiovascular também. A ISSM, o que ela diz? Que o peso da evidência indica que a TRT não está associada a risco cardiovascular. Evidências preliminares sugerem a possibilidade de efeitos, ao contrário, benéficos da reposição de testosterona na função cardiovascular. Esse daqui é um estudo bastante interessante, que eu chamo de estudo Traverse, que o grande problema em estudos cardiovasculares, assim como câncer de próstata, é de você não ter estudos com grande número de homens e com grande segmento. Então, esse estudo, o Traverse, ele conta com mais de 6.000 participantes, ele começou no final de 2017 para 2018, é um estudo randomizado, controlado com placebo, a data prevista de finalização em junho do ano que vem. O objetivo primário é o tempo parecimento, se houver, né, do evento adverso cardíaco maior, que é a tradução do MACE, que inclui infarto agudo do miocárdio não fatal, AVC não fatal ou morte devido a causas cardiovasculares. Como objetivo secundário, segurança cardiovascular, incidência de MACE ou procedimentos de revascularização cardíaca ou intervenção cardíaca percutânea e bypass de artéria coronária com enxerto. E também, como objetivo secundário, a segurança prostática. Então, nós vamos ter também um estudo com 6.000 homens num segmento de 4 para 5 anos, tanto de segurança cardiovascular quanto de câncer de próstata de alto grau. Devemos ter isso, e o estudo termina meio do ano que vem. Acreditamos que talvez ao final de 2022 ou início de 2023 a gente já tenha um resultado desse estudo. E além desses objetivos primário e secundário, vai ser avaliado também qual é a repercussão na função sexual, depressão, anemia, fratura óssea e diabetes desses homens. Ou seja, que eu saiba, é o primeiro estudo bem desenhado a longo prazo, com 6.000 participantes. Então, isso aí realmente vai colocar uma pá em cima da dúvida de muitas coisas que a gente tem hoje. Então, agora vamos para a parte final da nossa apresentação, que é essa coisa mais, vamos dizer, atual, que é a testosterona e Covid. Os homens têm maior risco. Então, o SARS, o Covid, ele entra nas células através de duas proteínas celulares, a enzima 2 conversora da angiotensina e da protease 2 serina transmembrana. A teoria, ainda não comprovada, seria que os androgênios levariam a uma upregulation dessas enzimas, promovendo um aumento da entrada da carga viral nas células hospedeiras humanas. Tá? Então, seria essa a tentativa de explicação não comprovada. E, ano passado, já no meio da pandemia, nós tivemos inicialmente um trabalho do grupo italiano, do Montopoli, mostrando o título, que é a deprivação com androgênio para o câncer de próstata, teria um risco menor de os pacientes de terem Covid. E a conclusão desse estudo é que pacientes com câncer de próstata recebendo deprivação androgênica estariam parcialmente protegidos da infecção. E assim, 2 meses depois,
o grupo do Eric Klein, que é americano, fez um estudo e mostrando que não tem a menor diferença no risco de infecção, fazendo ou não a terapia de deprivação androgênica. E aí tem esse estudo bastante interessante que foi lançado em outubro do ano passado, foi aceito em outubro do ano passado, do grupo do Morgenthaler, que é interessante o título. O que a testosterona tem a ver com isso? Uma avaliação crítica da contribuição da testosterona nas diferenças de gênero na infecção e morte por Covid. Então, quais são as observações deles? Deveria haver uma grande predominância de infecções pelo Covid nos homens, comparado com as mulheres, devido a um nível de 10 vezes maior da testosterona em homens adultos do que em mulheres. Deveria haver níveis maiores de infecção e mortes em adultos, tanto para homens quanto para mulheres, quando os níveis de testosterona estão no pico de suas vidas, e uma grande redução de casos de mortes entre indivíduos mais idosos, quando a T está bem mais baixa, que é o que não acontece. É exatamente ao contrário. Diferenças consistentes no número de casos de mortes e mortes pelo Covid entre homens e mulheres, há diferenças consistentes em diferentes regiões e população. Então, esse Global Health 50-50, em agosto do ano passado, mostrou que em 71 países com dados completos, a porcentagem de casos em homens era maior em 35, em mulheres em 28 e quase iguais em 8 países. De 23 países com dados apresentados por gênero e idade, todos mostraram maiores taxas de mortalidade de homens e mulheres entre os idosos, com extremamente poucas durante o pico de testosterona entre 20 e 39 anos. As mortes aumentaram progressivamente por faixa etária em homens e mulheres após os 60 anos, com taxas mais altas entre os com 80 ou mais. Esses resultados indicam altas taxas de mortes por Covid durante uma idade em que a testosterona sérica é especialmente baixa em homens e mulheres, e baixas taxas de mortalidade durante os anos em que a testosterona sérica está em seu pico. O CDC dos Estados Unidos, em setembro de 2020, soltou a incidência de mortes é maior entre os homens, 54%, e entre mulheres, 46%, mas vocês veem que não é uma diferença tão grande comparando a diferença de testosterona sérica entre homens e mulheres. Entre os homens, 49,8% das mortes foram em homens com mais de 75 e apenas 17% com menos de 35. E entre as mulheres, 69%, 66,9% das mortes foram com mulheres acima de 75 e apenas 10% em mulheres com menos de 35. E, nesse trabalho também, ele mostra que a taxa de mortalidade é, em geral, maior do que as mulheres em todas as faixas etárias, em todas as condições. Por quê? Porque, normalmente, os homens têm mais comorbidades, hipertensão, obesidade, álcool, fumo, atividades ocupacionais, doenças cardíacas, doenças pulmonares crônicas, menor controle. Então, nós já sabemos que o homem morre mais do que a mulher, independente do Covid. Conclusão do trabalho. Conclusões. Não achamos nenhuma evidência clínica ou científica que relacione testosterona como fator contributório para os casos de infecção ou mortes pelo Covid. Também não foram encontradas evidências que testosterona baixa oferece proteção contra a infecção pelo Covid ou evolução desfavorável da mesma. A testosterona tem efeitos anabólicos e anti-inflamatórios. Já foi demonstrada sua habilidade no relaxamento da musculatura lisa respiratória e aumentar a resistência da mesma, onde o Covid realmente ataca mais, que é a parte respiratória. Esse outro trabalho, que eu fiz parte de uma revisão, e é do Mo Kirey, eu perguntei para ele se eu podia colocar isso, porque ainda está em revisão, ele falou que não tem problema, então é por isso que eu estou mostrando aqui. Quais as observações? Baixos níveis de testosterona estão associados a maior mortalidade de todas as causas em homens em CTIs. Baixos níveis de testosterona total livre calculada foram associados com a evolução clínica pior dos homens com Covid, levando à internação no CTI ou à morte, independente da idade. Em 31 homens com Covid internados em CTI respiratório, a testosterona baixa foi associada à síndrome de estresse respiratório aguda mais severa. A testosterona baixa foi relacionada a piores marcadores bioquímicos
de severidade da doença, neutrófilos, desidrogenase lática, procalcitonina e PCR. Avaliação de 221 homens com o COVID, homens admitidos no CTI, tinham baixa de testosterona significante, nesses 221. De 46 homens que foram para o CTI, tá? Não, é isso aí, de 46 pacientes que foram para o CTI, 76% deles tinham testosterona menor do que 300, sendo que 50% deles a testosterona era menor do que 200 nanogramas por decilitro, enquanto a testosterona média dos internados de CTI foi de 244, a testosterona dos homens assintomáticos ou internados em enfermaria foi de 346 e 318, respectivamente. Mostrando que nos homens que evoluíram mais graves, que foram para a CTI, que foram provavelmente intubados, a testosterona prévia era mais baixa do que nos que ficaram em enfermaria. Com a diminuição da testosterona, tanto a internação em CTI quanto a mortalidade aumentaram. Dos 11 pacientes que morreram, todos tinham testosterona menor do que 300 e 8 menor do que 200 nanogramas por decilitro. Tendo papel importante na regulação imunológica, deve-se considerar que o hipogonadismo possa predispor a uma resposta imunológica hiperreativa. Homens com baixa de androgênios têm níveis maiores de citoninas pró-inflamatórias. Homens jovens têm evolução muito melhor do COVID do que idosos. Dado que a testosterona diminui com a idade, o estado pró-inflamatório que acompanha o hipogonadismo pode ser uma chave importante na evolução dos idosos. Enquanto a testosterona possa estar envolvida com a entrada e fusão maior viral, parece que, paradoxalmente, dá uma proteção relativa para a resposta imune hiperreativa que leva à mortalidade do Covid. E agora aqui, gente, desculpem que o slide não está tão bom, na realidade eu tirei isso, eu tirei uma fotografia do meu laptop, eu recebi isso, foi um estudo clínico que foi feito basicamente aqui no Amazonas, é um grupo americano, que é um estudo duplo cego, randomizado, controlado com placebo, com a proxalutamida, que é um antiandrogênico. Tá? Então, o que esses dados não estão publicados ainda, tá? Então, o que eram mais de 600 pacientes em 12 hospitais, 9 municípios do Amazonas, tá? Até agora, mais de 12 municípios já tinham sido entrado nesse protocolo. Então, a proxalutamida, isso aqui não dá para ler direito, mas as informações é que os dois grupos, o placebo e quem tomou a proxalutamida, né, que é um antiandrogênico, né, da família da enzalutamida e tudo mais. Então, os grupos são o mesmo número de idade, de porcentagem de que precisaram de oxigênio, que precisaram de ventilação. Então, os grupos são bastante homogêneos. E o que se viu após 14 dias de tratamento? Então, devo dizer, gente, esses eram pacientes graves, internados, que não se tinha o que fazer, não se sabia o que fazer. Deram a proxalutamida por 14 dias. Olha a diferença de incidência de morte no grupo que tomou a proxalutamida e no grupo que tomou placebo. Uma diferença significante, ao contrário dos pacientes recuperados com a proxalutamida, vocês veem, os que tomaram proxalutamida e os que tomaram placebo, muito menos homens recuperados do Covid. E, olha, em termos de mortalidade, o grupo que tomou placebo teve 47% de mortes, e o grupo que tomou a proxalutamida, 3,7%, com uma diminuição de 92% do índice de mortalidade daqueles homens graves, internados no CTI, intubados, que não sabia mais o que fazer e que resolveram fazer uma terapia com esse medicamento. Efeitos adversos, nada no rim, de nada efeitos importantes. Agora, me chamou a atenção quando eu vi isso aqui, é que aumento da fome, aumento da libido em 7% e ereção prolongada em 2%. Então, assim, eles acharam isso, mas é uma coisa realmente interessante. E conclusões desse estudo: a proxalutamida reduziu drasticamente o número de mortes, reduziu substancialmente o tempo de internação hospitalar, inibiu a progressão da Covid e parece atuar nos mecanismos principais
da morte por Covid. Ou seja, isso daí é uma coisa, vamos dizer, totalmente experimental, inicial, que a gente não tem como afirmar. O que fica claro para a gente é que eu já tive no paciente, talvez vocês todos no consultório, perguntando pacientes que fazendo reposição hormonal se eles deveriam parar de fazer a reposição, porque isso melhoraria a sua condição para enfrentar o Covid. Isso não é verdade. Então, os nossos pacientes que estão em reposição devem continuar fazendo a reposição. Ou senão, nós vamos ter que baixar a testosterona de todos os eugonádicos que estiverem no nosso país. Eu acho que é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. O Bertero, suas considerações, por favor. Não, eu acho que, bem, parabéns, Lotte, aí você contemplou muita coisa e foi muito feliz. Eu diria que essa última etapa aí do Covid, eu também participei de uma live da SBU sobre os efeitos do Covid na sexualidade, na fertilidade, e eu acabei ficando bem confuso, como você acabou de deixar a gente aí bem confuso sobre o papel da testosterona com relação ao Covid, né? Quer dizer, até um dos artigos que eu achei é um artigo italiano que o título diz The Double Sword Effect of Testosterone, quer dizer, é tipo uma faca de dois gumes, a testo alta é problema, a testo baixa é problema, então ninguém sabe realmente o que vai acontecer com relação, pelo menos por enquanto, né, com relação à testosterona e Covid. Com relação ao risco cardiovascular, acho que você foi perfeito. O estudo Traverse aí é o estudo que a gente está esperando, que é um estudo de 6.000 homens. Se não me engano, é o androgel mesmo, né? O gel de testosterona em todos esses homens, para a gente saber lá a longo prazo. Agora, eu queria e também ainda é polêmico, né? Ainda tem alguns artigos que são polêmicos com relação a risco cardiovascular. Embora eu diria que a maioria é favorável sim a uma testosterona de nível normal ou como protetor do coração, protetor do risco cardiovascular de uma maneira geral. Mas falando da próstata, por incrível que pareça, ainda tem gente que tem aquele paradigma de 1960, e você sabe disso, tem clínico, tem cardiologista, então não está superado. Eu vi que aqueles dados que você colocou, isso é para quem está estudando, né, Lotte, assim, mas assim, ainda gera muita desconfiança, e eu diria até que assim, um paciente com câncer de próstata localizado, nós não temos total segurança, especialmente a longo prazo. Eu acho que eu não sei o Morgenthaler quanto que ele tem, assim, mas não é estudo de 10 anos em terapia de reposição em homens que foram submetidos à prostatéia radical. Não temos isso ainda. E, aliás, a SBU ainda tem acho que um statement lá bem em cima do muro, e acho que a própria AUA também tem, embora o Morgenthaler venha defendendo muito a TRT. Eu, particularmente, tenho um caso de vigilância ativa em TRT, tá? É um paciente jovem que não quis ser operado e ele era hipogonádico, eu faço o gel de testosterona, ele está muito satisfeito, mas assim, são casos anedóticos, né? Não sei se vocês também têm por aí, mas assim, agora, após prostatéia radical, eu já tenho provavelmente talvez uma dezena de pacientes que já fizeram uso. E a gente sabe que o paciente hipogonádico que toma testosterona se beneficia demais, né? Então, mas assim, eu acho que você contemplou tudo. Acho que, eu não sei se os colegas aí têm alguma dúvida, seria interessante debater. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, o seguinte: como vocês determinam o tipo de reposição que vai ser feito no início do tratamento do paciente? Se é testosterona de curta duração, de longa duração, do gel? O que vocês usam para avaliar a primeira escolha? Olha, se eu puder responder antes do Lotte, eu acho que essa pergunta é muito boa, mas assim, se você está inseguro em fazer a TRT, então acho que você não deve fazer a TRT, porque
essa história que, vou dar o atesto de ação prolongada, então, se o PSA começar a subir, eu realmente não acredito nisso. Eu acho que se o paciente é considerado curado do câncer de próstata, seja lá um Gleason 6, 7, margem livre, todos aqueles parâmetros que vocês conhecem, eu acho que não faz muita diferença, embora existe um consenso de que você deve usar uma teste de ação rápida. Mas, na minha opinião, você pode começar com de ação rápida também, de ação de depósito, sem problema nenhum. Não sei o que o Luiz Otávio pensa. Nós já conversamos, há anos eu falo uma coisa que eu vou repetir aqui agora, que assim, o objetivo de você começar com um gel é você poder descontinuar rápido e fazer um diagnóstico de um eventual câncer mais rápido. Aí eu pergunto para vocês começam com qualquer tipo de testosterona, quanto tempo depois vocês pedem os exames ou vão repetir o toque ou alguma coisa? É um mês depois? Não. Então, se você usar uma injeção de longa ação, e se você for fazer um controle com 3 meses, ele descontinua com 3 meses. Qual é o problema? Então, não vejo nenhum problema esse negócio, esse papo de que você pode descontinuar mais rápido com gel. Se eu fizesse o controle todo mês, eu concordo. Como eu faço a 3 na primeira, quando é gel, eu faço o meu primeiro controle com 6. Quando é longa ação, eu dou a primeira, 45 dias depois, e 3 meses depois eu faço. Quer dizer, eu vou fazer o controle com 45 dias. Então, o argumento de eu descontinuar mais rápido não vale. Eu só vou descontinuar quando eu fizer o meu controle. Se eu faço o controle com 3, ou com 4, ou com 5, eu descontrolo, eu faço, interrompo a hora que eu quiser. Então, eu já falei isso, lembra? Várias vezes em congresso eu falei isso. Agora, na realidade, os guidelines, as diretrizes, tanto da IUE quanto da EAU, recomendam começar com gel. Agora, também não vejo, concordo com o Berteiro, não vejo a menor, e na realidade eu discuto com o paciente o que ele prefere. Você prefere um que você vai tomar todo dia, mas não tem que tomar injeção, ou você prefere um que você vai tomar a cada 3 meses, mas você tem que tomar uma injeção. Eu já tive pacientes com gel que atingiram, com 3 meses, veio com testosterona de 1.200. Então, dizer que o gel é menos, não, é tão eficaz. Então, assim, depende muito do paciente. Então, tem gente que responde melhor com gel, tem gente que responde melhor com injetável. Tem gente que, quando está, o que a gente sabe realmente é que o gel ele tem um efeito menor de aumentar o hematócrito. Então, é uma das opções de tratamento quando você está no paciente de longa duração e que o hematócrito vai para cima de 55, o que eu faço? Eu converso com o paciente. Se ele está se sentindo muito bem com de longa duração, eu passo a cada 4 meses ao invés de cada 3 meses. Ou então, olha, vamos substituir para o androgel que, inicialmente, ele tem um efeito de aumentar o hematócrito menor do que o injetado. Mas, de novo, respondendo a pergunta, eu discuto com o paciente e o que ele achar melhor, a gente encontra. A gente faz. Mais uma perguntinha. A testosterona de curta duração, geralmente, vocês fazem com quantos dias? A cada quantos dias? Com que frequência? Desculpa, repete a pergunta, Henrique. A testosterona de curta duração, injetável, você gosta de recomendar a prescrição de quantos e quantos dias? Assim, como eu falei na apresentação, a única vantagem, a única maneira que eu prescrevo de curta ação é por coisa econômica. Tá? Se o paciente não pode pagar as outras formulações. Então, em hospital público, eu prescrevo, no meu consultório eu não prescrevo. A não ser que o paciente fale, doutor, eu não posso pagar. Então, assim, quando eu prescrevo, eu começo a cada 4 semanas, aí depois eu meço, aí eu posso passar para 3. Eu tenho um paciente, tive no hospital público, que usava a cada 2 semanas. Mas a grandíssima maioria, 90, 95%, é 3 ou 4 semanas. Eu tive no consultório um cara que, um desses nutrólogos da vida aí, escreveu um de curtação a cada 3 dias. Tá? Então, o cara estava pletórico, o hematócrito está a 57. A cada 3 dias uma injeção.
Perguntas, pessoal? Quem quer fazer pergunta? Francisco. Tem alguma coisa no debate aqui. Francisco, Jaires levantou a mão primeiro. Jaires, vai você. Boa noite, pessoal. Parabéns aí, doutor Luiz Otávio, pela aula, sempre trazendo muita informação. Na verdade, eu queria discutir um caso que eu atendi recentemente no consultório. Eu tenho uma preocupação grande sempre que eu vou começar uma terapia de reposição hormonal com a questão da fertilidade, né? Especialmente no paciente mais jovem e pelo fato de eu trabalhar nas duas frentes, né? Tanto na saúde sexual como na medicina reprodutiva. E eu peguei um paciente que eu venho acompanhando há 3 anos. Ele hoje tem 45 anos, então ele veio com 42 anos, com a testosterona entre 220 e 250, bastante sintomático. E ele já tinha começado, na verdade, a fazer a reposição e veio acompanhar comigo. Então, ele respondeu bem à terapia de reposição, ele está fazendo a trimestral, já era vasectomizado e ele passou um tempo aí na pandemia meio sumido e hoje retornou querendo fazer uma reversão da vasectomia. Ele separou da esposa, do primeiro casamento, está num novo relacionamento, a parceira mais jovem, que não tem filho, e agora a intenção dele é esse planejamento aí de paternidade. Então, ele tem, na verdade, não é um caso bom para reversão, porque o colega que fez a vasectomia tirou um pedaço muito grande do deferente e é muito distante os cultos para fazer a aproximação e recanalizar. Então, seria um caso indicado para fazer uma microdissecção, uma microaspiração de epidídimo, né, para captação. Mas ele está nessa terapia de reposição, então a gente não tem certeza de qual seria o resultado. A minha ideia seria suspender a reposição hormonal dele e talvez no intervalo aí de 6 a 9 meses, tentar fazer essa captação. Aí a minha dúvida, assim, a discussão seria se o caso dele, se já deveria interromper a reposição, iniciar um clomifeno, ou se alguém tem alguma experiência assim, de um intervalo que seria mais viável para a gente interromper e vir fazer a captação. Bom, boa noite, Jair. Tudo bom? Tranquilo, né? Escuta, na minha opinião é o seguinte, nós sabemos que a testosterona inibe o eixo, né? Então, se ele realmente quer ter filhos, ele vai passar por um procedimento cirúrgico, então eu acho que você tem que interromper agora e mudar para o clomifene mesmo. Além de você interromper a inibição do eixo pela testosterona, com o clomifene você vai aumentar o nível de LH-FSH para tentar a produção do testículo. Então, eu acho que se ele realmente quer, eu acho que você deveria mudar agora. Agora, o problema do timing, a história é assim, 3, 6, 9, e por que todas as pílulas anticoncepcionais masculinas foram idealizadas à base de testosterona? E por que isso nunca vingou? É porque em torno de 5 a 6% dos homens se tornam azoospermicos para sempre. Então, você tem que explicar para esse paciente que ele tem uma chance. Agora, menos do que 6 meses, eu acho que você não teria nada. Então, você tem que explicar para ele, olha, podemos encontrar, existe chance de não encontrar nada, e quantos anos tem a parceira? Se é uma coisa mais urgente, você pode esperar 1 ano depois do clomifene, então vai depender da idade da parceira, mas eu faria isso. Na verdade, a parceira ela nem tem a intenção de engravidar agora. Ele ainda está terminando o curso e tal, seria uma coisa mais para frente. Né? Tem tempo para ele resolver essa questão, né? De interromper e de repente mudar esse tratamento. Olha, Berteiro está pedindo a palavra ali. Não, Oi, Jair, tudo bom com você? Saudades aí, viu? Deixa eu pegar o gancho do Luiz Otávio. Na verdade, é o seguinte, a reposição de testosterona, sim, a gente sabe que ela pode inibir o eixo, mas não é todo paciente que faz terapia de reposição que vai ter ou azospermia
ou queda da qualidade seminal. Então, isso aí é para todo mundo que faz TRT. Eu tive um caso recente que ele fazia uso também de Nebido há muitos anos, mais ou menos dessa faixa etária aí, e ele queria fazer a vasectomia. E ele veio falar para mim, não, doutor, eu sei que usando testosterona eu devo estar já infértil. Aí eu falei, vamos fazer um espermograma? Vamos. Aí eu fiz o espermograma, veio assim, 30 milhões de espermatozoides. E ele vinha usando Nebido há muito tempo. Então, só para mostrar que não é matemático. E até por isso também que a testosterona não vingou como método anticontraceptivo, porque não é 100% o efeito na infertilidade, vamos dizer assim. Ó, acho que tem pergunta aqui, ó, deixa eu ver. Estou aproveitando uma coisinha aqui, não sei se vocês, porque a gente vê muito além do clomifene, né, do uso dos SARMs, né, que seriam androgen, Selective Androgen Receptor Modulators, os SARMs, que em todo livro de literatura a gente tem, que isso seria uma coisa de futuro. Em fevereiro agora, a Anvisa soltou um edital proibindo uso, compra, manipulação ou qualquer coisa disso em relação a SARMs. Então, no Brasil foi proibido a utilização, importar, manipular, tudo. Agora, uma portaria de fevereiro ou março, agora. Só a título de curiosidade para todos. O que provavelmente vai aumentar o contrabando mais ainda, né? De esteroides anabolizantes. Agora, tem uma pergunta aqui acho que, deixa eu ver aqui, do Celigra. Boa noite, Léo. Obrigado pela participação. Primeiro que ele, acho que comentando esse caso, ele falou que usaria o HCG em vez de clomifeno. O lote sugeriu clomifeno, ele usaria HCG. E ele faz uma pergunta aqui: paciente hipogonádico menor que 350, sintomático, recebe terapia de reposição, mas não melhora. Você trocaria a modalidade? Será que diferentes tipos de vias de administração mudam a expressão de receptores? Tipo, você mudar de gel para intramuscular ou vice-versa? Você acha que isso faz diferença, ô Luiz? Eu só não entendi uma coisa na pergunta. Ele fez a reposição e aumentou a testosterona, é isso? Ele não falou se aumentou. Pelo que eu entendi, não melhorou. Acho que não melhorou laboratorialmente. Isso pode acontecer, a gente já viu acontecer. Tem duas situações aí. Tem que você dá a testosterona, o cara aumenta a testosterona sérica e não melhora clinicamente. Então, não, eu acho que ele quis dizer assim, deu a testosterona e não melhorou laboratorialmente. Você muda... E você vai, dependendo do aumento, se for no caso de prolongação, em vez de 3 meses, eu passo para 12 meses, ou substituo do androgel ou do gel para... Você tem que tentar. E eu tenho pacientes que usam prolongação a cada 2 meses. Eu respondendo aí o Léo, eu já tive casos que eu dei eu dei o Nebido e para mim a perplexidade não aumentou laboratorialmente o nível de testosterona, aí eu troquei para esse paciente, ou alguns que eu tive assim, eu dei a testosterona de ação curta. E aí consegui ter resposta laboratorial. Então, é uma coisa que realmente intrigante, mas pode acontecer. Então, você mudando a modalidade, você pode ter uma mudança aí no seu efeito. E deve tentar, né? Porque como nós não temos uma resposta objetiva, então a gente tem que tentar essa mudança e se usou tudo e não funcionou, então aí vem aquelas histórias, quer dizer, às vezes né, sempre em congresso, eu dei a testosterona, mudei a formulação e a testosterona não aumentou suficientemente. Aí é um problema no receptor do androgênio, tá? Que provavelmente ele tem algum problema no receptor e a gente não tem. Tínhamos os SARMs, não, né, entre aspas, então nós não temos o que fazer aí. Então, até porque a gente não tem como medir receptor, né? Seria bom se a gente pudesse, mas não tem como medir o receptor.
Você liga, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, imagina, eu estava aqui só questionando isso, porque eu gosto, aliás, boa noite a todos aí, parabéns pela aula, Luiz Otávio, como sempre. Eu gosto de insistir nessa tecla, né, Berteiro? A gente não tem como medir receptor, mas a gente tem que entender ele. E a gente sabe que diferentes expressões aí fenotípicas vão ter diferentes expressões de receptores, né? E a própria teoria do Morgenthaler em relação ao câncer de próstata é uma dica para a gente. Se na próstata tem uma saturação, deve ter uma saturação também nos outros tecidos, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para isso do que só para níveis hipogonádicos, se o paciente tem 350, se o paciente tem 400. Eu acho que é um sinal para a gente estudar melhor isso daí. Com certeza. Importante lembrar, boa noite a todos. Boa noite. É importante lembrar que pacientes que não respondem bem às medicações que normalmente a gente tem respostas, a gente precisa lembrar do que a gente chama de desreguladores que são relacionados ao uso do agrotóxico. Então, se a gente tem pacientes que trabalham em zona rural e uso de agrotóxicos, esses pacientes ocupam os mesmos receptores androgênicos e esses pacientes se tornam menos respondedores ao uso de testosterona. Então, o paciente que hoje faz pulverização em culturas de tomate, laranja, são pessoas que a gente tem que tomar atenção que eles não conseguem ter a mesma resposta. Luiz Otávio, Hoje, Luiz Otávio, eu queria voltar àquela discussão a respeito do Covid que você falou. Eu tenho acompanhado esse uso da proxalutamida, né, para o Covid. E quando saiu isso, eu fiquei meio impressionado. Mano, que coisa louca. Como é que pode, né? Então, eu vou contar uma história para você de um paciente que teve dengue, um colega nosso, um super amigo meu, uma pessoa um pouco mais velha do que eu, talvez uns 10 anos, e ele pegou uma forma de dengue violenta. Ele passou simplesmente 7 meses internado, recebeu alta, 2 meses depois veio a falecer por uma complicação da dengue e fez uma sepse intraabdominal, apesar de ter sido operado rapidamente, mas não teve retorno. Bom, um certo dia, acho que estava lá pelo quinto mês que ele estava internado, eu fui visitá-lo, né? E ele continuava do mesmo jeito. Falei, meu Deus do céu, não conseguia mexer a perna, uma dor assim absurda. Eu nunca vi um negócio para causar tanta dor, não tinha. E uma menina lá se matando para tentar fazer uma fisioterapia e tal. E eu penalizado de ver o meu amigo ali naquela situação. Aí entrou a médica. Eu virei para ela e falei assim, olha, posso falar uma coisa para você? Eu acho que essa fisioterapia que está sendo feita aí não vai adiantar nada, por mais esforço que eu esteja vendo que a nossa menina esteja fazendo, mas eu acho que ele está numa situação extremamente precária, por toda essa infecção, por todo esse emagrecimento, por tudo que está acontecendo com ele. Eu tenho quase certeza que esse paciente, esse meu amigo, está com um déficit de testosterona absurdo. Bom, eu queria que você me fizesse um favor. Vamos dosar a testosterona dele, se for o caso, vamos fazer uma injeção de Nebido para ver o que vai acontecer. Bom, de fato ele estava com a testosterona super baixa e foi absurdo a resposta, não da dor, a melhora da dor, mas absurda a resposta comportamental, assim, coisas de 3, 4 dias, ele estava com cerume, começou a ouvir, começou a reclamar, pô, voltou ao normal, cara, mas a dor continuava. Então, isso me levou a uma questão que eu passei a discutir com os médicos da UTI do hospital onde eu trabalho, no Hospital 9 de Julho. Eu falei, rapaz, quando um cara está entubado, tem pessoas que ficam entubadas, não, agora na Covid é comum a gente ver essa história aí, mas às vezes fica entubado uma semana, 10 dias. Se você passar 10 dias entubado, é óbvio que você vai perder massa muscular. É que nem um cara que coloca um gesso na perna. Na hora que tira o gesso, você não acredita que a perna do cara está com a perna desse tamanho e vira um filete de osso, né? E por que isso ocorre? Por causa da imobilidade muscular, né? É isso que acontece. Então,
eu falei assim, olha, eu acho que seria uma coisa muito prudente ver a testosterona desse povo. Se tivesse baixa, faz antes de você planejar, porque normalmente tem um planejamento para retirar o tubo. Melhora a testosterona do cara, você vai melhorar a massa muscular, o cara vai respirar. Vamos fazer esse trabalho. Bom, eu entrei com um protocolo e tal. Felizmente, o pessoal não fez isso e não foi para frente. Mas eu tenho certeza que talvez isso possa ser uma coisa razoável, tem um rastro atrás disso muito importante. Agora, vamos voltar lá na Covid. Eu estou contando essa história, o quanto a reposição de testosterona pode ajudar a musculatura, pode melhorar o processo respiratório, né? Então, no Covid deve acontecer a mesma coisa. O paciente está estupidamente inflamado. Doença é inflamatória, não é doença infecciosa. Pode ter uma infecção pulmonar, mas ela é uma reação inflamatória sistêmica. E óbvio que nós sabemos que a testosterona melhora o processo inflamatório. Doença de Crohn melhora com reposição de testosterona. Retocolite ulcerativa melhora com testosterona. São alguns poucos artigos que falam a respeito disso, e os médicos nem sabem disso, né? E a parte cardiológica também. É óbvio que o cara que está com uma insuficiência respiratória, como a testosterona age no coração, eu tenho certeza, provavelmente a testosterona deve fazer digoxina para quem tem uma insuficiência cardíaca inicial, do que, lógico que não a grave, que a gente não pode fazer isso. Mas, então, o raciocínio está assim, a testosterona ela age na estrutura muscular. E quando você usa a proxalutamida, na verdade, você não está baixando a testosterona. Você não está deixando a testosterona entrar em alguns receptores do organismo. Mas na musculatura, ela entra. E talvez ela melhore o pulmão, os efeitos inflamatórios, etc. Talvez isso possa ser uma razão lúcida do porquê que melhora na Covid. Porque você percebeu, e você até deu risada, mas o paciente melhorou a libido, teve gente que entrou em ereção, talvez sobrou mais testosterona, apesar de eles não terem dado testosterona, e aí ocorreram esses sintomas. Eu não sei, estou aqui viajando no raciocínio fisiopatológico que deve ter ocorrido. Porque a gente sabe que aqueles homens que têm testosterona melhor, como você mostrou, eles morreram muito menos, que tiveram doença, o Covid, muito menos grave do que aqueles que tinham testosterona muito baixa. Eu não sei se eu fui claro nas explicações onde eu quis chegar contando todos esses cenários. Deu para entender o que eu falei? O fato é que a gente não sabe, né? Isso daí eu mostrei, na realidade, 2 cenários. Um grupo mostrando o pró-inflamatório, com a testosterona alta, que é melhor, e esse grupo. Mas agora, esse grupo, esse último estudo que foi em Manaus, tem que ficar bem claro, é aquele paciente que está entubado e que não tem mais o que fazer. Não é para dar na público geral. São coisas completamente diferentes. Então, mas esse trabalho eu vi de pessoas que já estavam entubadas ou que estavam em vias de entubar. E eles acabaram com as internações em UTI. Eles melhoraram absurdamente. Eu acho que esse é o trabalho de ordem clínica, no meu modo de entender, eu nunca vi um trabalho que mostrasse esses resultados. Eu fiquei chocado quando eu vi. Eu assisti a apresentação inicial desse povo. Não sei onde é que... Logo quando saiu, eu falei, não estou acreditando no que aconteceu. E eu acho que o raciocínio... Porque, na verdade, esse trabalho não usou testosterona. Pelo menos é o que eu entendi na fase inicial. Não tem eles nada deram o medicamento. Eles fizeram um bloqueio androgênico, sem saber qual é o nível de androgênio antes. Então, mas, na verdade, o protocolo agora de pesquisa avança, óbvio que você tem que usar testosterona, LH, testosterona livre, etc. Aí sim, você sabe o que você está tratando, quem é, que está o patamar, e aí você entra com a proxalutamida e vê, talvez o bloqueio de testosterona que tenha essa droga nova seja meio seletivo. A gente sabe que a pessoa que tem DPOC é uma das pessoas que tem testosterona baixa. Se você melhora a testosterona desse povo que tem DPOC, você melhora o nível respiratório desse povo. É aquele trabalho do Morgenthaler, falando que a parte, existe um racional para que a testosterona alta melhore os pró-inflamatórios e principalmente a nível pulmonar. Então, existe uma lógica para isso. Sim. Agora, o que exatamente esse medicamento está bloqueando?
Porque se ele fez uma ereção, provavelmente, talvez ele não tenha um bloqueio dos receptores de corpo cavernoso tão importante. E aumento de libido. Sim, pô. O cara subir a libido é porque a testosterona está dentro do cérebro. Quem não tem testosterona não tem libido, porque a testosterona não vai no cérebro, cara, né? Então, eu acho que é uma droga muito interessante. Agora, o resultado é absurdo. Não existe. Você está na iminência de ser entubado. Você dá uma droga, o cara em 7 dias está em casa, pô, para. Né? E a gente sabe que o cara que está com a oxigenação periférica ruim, esse cara vai ser entubado. O cara passou de 87, meu amigo, prepara o tubo. É assim que funciona dentro da UTI Covid. Lógico que eu não sou um cara que trabalhe com isso, mas é o que eu vejo os colegas falando, que eu pergunto, etc, etc. Mas é um negócio muito interessante esse trabalho. Realmente... Acho que o Fácil quer falar, né, Fácio? Depois o Camilo. Obrigado, Berteiro. O que o Chico e o Lote estão conversando é, na verdade, os prenúncios da aula da semana que vem. A gente tem muito disto a conversar. O Lote colocou muito bem a situação de que, na Itália, os homens com mais de 60 anos estavam morrendo e provavelmente levaram em consideração que homens com mais de 60 anos eram homens que tinham uma testosterona menor. E isso foi uma realidade. Morreu-se na Itália, ponto. Agora vem esse trabalho, e em especial desse trabalho, eu gostaria de dizer para vocês que eu fui convidado para ser revisor. Eles mandaram para o PLOS ONE. Então, é uma coisa que está lá e tem uma série de limitações o trabalho. Mas tem muitas limitações, não tem uma série, tem muitas. Eu consegui parte desse trabalho para a gente discutir na semana que vem, e eu não tenho dúvidas que a gente sabe muito pouco sobre Covid e muitos são situações que vão apenas nos deixar com ideias fomentadas e vamos poder ter muita coisa a estudar em relação a homens com Covid. Eu só queria aqui colocar uma pimenta para os próximos estudos que o Henrique coloque. Nós estamos com 4 pacientes que estavam entubados aqui no Hospital de Base de São José do Rio Preto, que estavam com sondados e com prótese peniana. 3 deles perderam a prótese peniana. Então, o pessoal do UTI está faltando informação de que paciente com prótese peniana poderia ter feito uma cistostomia para proteger a prótese, se esse paciente tiver prognóstico, ou fazer um dispositivo que a gente está fazendo para manter a prótese sem movimentação, para não ter necrose. Um deles a gente teve necrose de meato e 3 tiveram extrusão da prótese maleável. Então, é uma coisa que a gente vai pensar em trabalhos daqui para frente. Tá? E não percam o próximo capítulo da semana que vem. Está marcado. Pessoal, alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu, doutor Henrique. Camilo. Vamos lá, Camilo. Doutor Luiz, parabéns. É Camilo aqui de Vitória. Eu tenho uma dúvida, parabéns pela aula. Um paciente que tem uma testosterona basal 700, 750. 700, 750. Esse paciente começa a ter uma testosterona de 450, 500. 450, 500. E fica sintomático. Eu vou repor esse paciente ou não? Ele está te pedindo para repor. De acordo com os guidelines, Camilo, não. Um dos grandes problemas que a gente discute há muito tempo é que nós não medimos a testosterona aos 40, aos 45, aos 50. Então, nós não temos um perfil dessa testosterona. Então, se o cara teve a vida inteira uma testosterona de 800, 700, como você está falando, de repente ele chega aos 60 anos, essa testosterona cai para 400, ele pode se tornar sintomático. Mas não existe nenhum estudo nisso daí. E, nas diretrizes, o objetivo do tratamento é levar entre 40% e 70% do nível máximo. Quer dizer, se o nível máximo é de 750, 780, e ele caiu para 500, ele continua dentro da média de tratamento. Então, assim, a gente sabe que tem muitos homens com testosterona de 400, 500 e que tem sintoma. Por quê? A parte emocional, parceira, uma série de outras coisas. Não é só a testosterona que baixa de desejo, né? Então, assim,
eu acho difícil eu dar testosterona. Agora, se o paciente, nada impede também, Camilo, você fazer um teste terapêutico. Entendeu? Você dá uma testosterona por 3 meses, qualquer que você queira, e vai ver se vai aumentar o nível e se ele vai se tornar. Agora, também tem outro lá, e o efeito placebo? Ele quer tomar testosterona. Se você não der, ele não vai melhorar, é claro. Mas se você der, será que foi o efeito placebo que você deu? Será que são interrogações? Mas se o paciente quer, se o paciente tiver uma testosterona de 600, nem pensar. Agora, se ele tinha 700, caiu para 350 ou 400, eu acho que valeria conversar com ele e fazer um teste terapêutico. Obrigado, Luiz. Ok. Mais uma pergunta? Então, gente, são 10h30. Eu queria agradecer demais o Otávio, o Bertero, a participação dos colegas que fizeram perguntas e comentários. Foi uma brilhante apresentação, sempre muito informativa, sempre coisas novas. Semana que vem vamos ter mais informações úteis com o Fernando Fácio, falando do assunto parecido. Então, uma boa noite a todos, um bom final de semana e espero rever todo mundo daqui a 7 dias no canal. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço. Infelizmente, um abraço só assim para vocês. Tchau.